Fala pessoal, esse aqui é mais um vídeo meu aqui para vocês rapidinho. Vou gravar esse vídeo aqui para dar continuidade ao conteúdo que vocês estão vendo, que é sobre a Mesopotâmia, né, conteúdo de sexto ano. E enfim, vou me prolongar muito, vamos embora começar logo esse vídeo, porque vídeos de YouTube geralmente são curtos, senão vocês vão ficar entediados. Então, é essa a realidade, pessoal, eu já falei isso várias vezes, questão de pandemia. Enquanto a gente estiver vivendo isso, nós vamos viver essas teleaulas. Mas eu estou gostando muito da experiência e espero que ajude vocês também, né, a ter esse conteúdo que vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Mas vamos lá, então, sem mais delongas, vamos começar isso aí. Então, o assunto é Mesopotâmia, né? Então, no livro de vocês, Mesopotâmia, vocês vão pegar lá, vocês vão ver que Mesopotâmia é uma região ali onde é o Oriente Médio hoje, né? Que é o Oriente Médio, onde hoje é o Iraque, enfim, aquela região que tem um deserto, aquela coisa, mas ali a Mesopotâmia especificamente é uma região que é chamada de Entre Rios, né? Mesopotâmia, meso quer dizer entre, né? Então quer dizer, é uma região que fica entre dois rios, chamado Rio Tigre e o Rio Eufrates. Essa região, ali é onde se desenvolveu as primeiras cidades que se tem notícia, né? Primeiras cidades, primeiros aglomeramentos urbanos surgiram ali naquela região que é chamada de Mesopotâmia, entre os rios. E por que as pessoas escolheram ali, as primeiras pessoas ali, os primeiros cidadãos, né, que viviam em cidade, escolheram aquela região para poder viver? Então, vamos lá. Como é uma região entre rios, e os rios, né, eles têm períodos de enchentes, o que acontece? O rio tem aquele caminho. Então, quando tem a enchente, né, o momento de muitas chuvas, acho que lá é por volta de maio, mais ou menos março a maio. Então, esse período que tem muitas chuvas lá naquela região, o que acontece? O rio é assim, quando chove muito ele alaga. E quando ele alaga, ele leva os sedimentos, ele leva a matéria orgânica, né, para as regiões de planície. Então, aquela região que é plana, que fica próximo ao rio, ela fica alagada, e aí o que acontece? Esse alagamento leva os nutrientes para essas planícies, e aí essas planícies são muito férteis por causa disso, né? Porque esses vários nutrientes, essa matéria orgânica, vai para essas regiões e vai fertilizar o solo. Então ali é uma área muito boa, era uma área muito boa para a agricultura. E eu já expliquei isso para vocês, né? Que o homem começou a fixar residência, né? Ele começou a se tornar sedentário quando ele desenvolve a agricultura, né? Então a agricultura, provavelmente uma invenção das mulheres, uma descoberta das mulheres, né, que eram coletoras, e elas viram que as sementes germinavam, e aí desenvolveu-se a agricultura. Então aquela região entre os rios Tigre e Eufrates, ela era muito fértil por causa disso. Então ali era bom para a agricultura. Então foi justamente ali que os primeiros homens foram fixar residência, porque ali eles podiam plantar, né, eles podiam fazer diques e canais que podiam utilizar a água desses dois rios em benefício próprio. Então, onde alagava, que eles não queriam que alagasse, eles formavam um dique, que é uma parede, né? E quando eles queriam que a água fosse para determinado lugar, eles formavam um canal, cavavam uma vala, né? E aí a água ia para lá e fertilizava aquela região. Então, ali é que vão surgir, como eu falei, as primeiras aglomerações urbanas, as primeiras cidades, né? Então as pessoas que viviam ali naquela região, elas viviam em aldeias. As aldeias foram se multiplicando à medida que a população ia crescendo, foram surgindo várias aldeias. As aldeias começaram a se ajudar umas às outras, e para evitar os ataques de povos próximos, né, eles começaram a montar as paredes, né, os muros que iam circundar as futuras cidades. E aí você tem ali naquela região pipocando várias pequenas cidades que tinham seus governos completamente independentes uma das outras. E aí é que surge o primeiro conceito que eu quero que vocês guardem, que é o conceito de cidade-estado, né? Então, cidade-estado. Depois vocês voltam e aí, enfim. Então a ideia da cidade-estado é que realmente era uma cidade ali,
né? Onde ela tinha um governante que era um rei, né? Mas ele governava o quê? Somente aquela cidade e as pequenas aldeias, as pequenas vilazinhas próximas da cidade, né? Onde viviam os camponeses que plantavam, produziam alimentos para levar para a cidade. Então a cidade-estado é só esse aglomerado, é simplesmente uma cidade que tem um rei, e esse rei é rei, mas ele é rei só daquela cidade, né? Quando fosse para outra cidade próxima, ele teria um outro rei, né, que também governava ali somente aquela cidade e as vilazinhas próximas que eram onde viviam os camponeses que abasteciam a cidade. Então esse é o conceito de cidade-estado, uma cidade que tem o seu próprio governo, seu governo próprio, né? E esse governante ele se limita simplesmente ali àquela cidade e a região próxima onde tem os camponeses. Beleza? Então isso é uma cidade-estado. Tá? Esse é o primeiro conceito que eu quero que vocês guardem. Então começaram a pipocar ali naquela região várias cidades-estados, né? Todas elas basicamente muradas, né? Para se proteger de ataques e tal, onde cada uma tinha um governante, um rei, né? E essa região ela vai crescendo, as populações vão crescendo até o ponto que surgem alguns grandes povos, né? Que é o que vocês que eu vou falar deles agora, né? Então ali na região da Mesopotâmia tem o norte da Mesopotâmia, que é a parte montanhosa, aonde fica lá, onde desciam os rios, né? A água dos rios. E tem a parte do sul da Mesopotâmia que vai desembocar lá no Golfo Pérsico, que vai chegar lá no mar, né? E aí o que acontece? No norte você tem um povo chamado assírio e no sul tem outros povos que eu vou falar agora, né? Então vou começar pelo sul, né? O sul, porque as ocupações são mais antigas no sul. Então, por volta de 3.500 antes de Cristo, ou seja, 3.500 antes de Jesus Cristo nascer, né? Começa a surgir ali naquela região no sul da Mesopotâmia, né? Dessa região entre os dois rios, Tigre e Eufrates, um povo chamado Sumério, né? Esse povo vai ser o primeiro povo onde vão pipocar essas cidades, né? Ele vai viver, como todos os povos ali daquela região, vai viver basicamente da agricultura, né? Então vai plantar cevada, vai plantar trigo, vai domesticar alguns animais para poder ter a carne ou a força desses animais usados nas obras. Esse povo vai formar várias cidades, e as primeiras cidades que se tem notícia são as cidades do povo sumério. Então, cada uma com um governante e são governos completamente diferentes, mas apesar de serem basicamente o mesmo povo. E esse povo fica ali naquela região de 3.500 antes de Cristo até 2.300, se eu muito me engano, 2.300 antes de o ano certinho, até que surge um outro povo que vai conquistar aquela região, que é o povo acadiano. Os acadianos vão chegar ali e vão conquistar as cidades-estados ali da Suméria,